Último exemplo da nossa aula de hoje, tá? Uma tubulação de PVC de material alternativo, que é feito com teor de fibra de bananeira misturado ao PVC, né? Para condução de esgoto deverá ser projetada. Considerando que a tubulação seja de meia polegada de diâmetro e espessura de 0,89 centímetros e comprimento de 6 metros entre apoios, e que a densidade do fluido seja de 1,2 gramas por centímetro cúbico, determine se as tubulações podem ser utilizadas. Tá? Então aqui é um trabalho interessante, que a gente vai misturar um pouco a parte de mecânica dos fluidos, dos sólidos, né, com a parte de materiais alternativos. Então você está lá no campo, você precisa determinar se um tubo vai aguentar as cargas que lhe são aplicadas, só que ele é feito de um material alternativo, né? Bom, esse trabalho de tubulação eu tirei de um trabalho científico mesmo, né? Que mostra aqui o teor de volume de fibra de bananeira e conforme aumenta a sua tensão de resistência à tração e o seu peso específico, tá bom? Então vamos lá. Tá, isso aqui vai precisar um pouquinho de mais folhas, né, para poder fazer. A gente vai fazendo os cálculos conforme for possível aqui no nosso exemplo. Tá? Primeira coisa, vamos anotar o quê? Os dados. Isso é importante, tá? Anotar todos os dados que nós temos. Então nós temos aqui o diâmetro externo, que é igual ao quê? A 12 é meia polegada dá 12,7 centímetros, que é igual a 127 milímetros. Nós temos a espessura T da tubulação, que é 0,89 centímetros, ou 8,9 milímetros, tá? Disso daqui, nós conseguimos calcular o diâmetro interno, tá? O diâmetro interno, fazendo a diferença entre eles, vai ser de 11,81 centímetros, ou o diâmetro interno também pode ser dado em milímetros, 118,1 milímetros, tá bom? Bom, outro dado que nós temos em relação à tubulação é que o comprimento dele é de 6 metros, né? Ou 600 centímetros, que é igual a 6.000 milímetros. Tá? Então tá aí os dados em termos de tubulação. Outra coisa que a gente também tem que anotar aqui são os pesos que são dados do fluido. Tá? Então, peso do fluido ele é igual a 1,2 gramas por centímetro cúbico. Agora, para a gente poder fazer uma consideração aqui importante, tá? É o peso do tubo, tá? Bom, o peso do tubo a gente vai conversar daqui a pouco sobre isso. Como que vai funcionar esse nosso sistema, tá? Então, eu vou colocar aqui, nós temos uma tubulação, fazendo uma vista de corte. Ficou um pouquinho aqui torto, né? Me perdoem. Esse tubo, ele tem uma parede interna, certo? Essa é uma vista de corte longitudinal. E internamente a ele é todo preenchido com fluido, que é o efluente que vai ser transportado. Fazendo uma vista seção frontal de corte, esse elemento ele vai ser isso aqui, ó. Vai ser essa tubulação preenchida internamente com o fluido. Tá? Bom, nesse caso aqui, como ele está biapoiado, né? E vai ter um apoio aqui e vai ter um apoio aqui, eu posso transformar isso aqui na minha
análise como uma viga em que eu vou ter um carregamento centrado, que vai ser a minha força cortante V. Essa minha força cortante V, ela vai ser igual ao quê? Ao peso do fluido que vai passar em cima, mais o peso do tubo. Certo? Nesse caso, nós estamos fazendo um exercício que a gente está considerando também não só o peso do que passa dentro, mas o peso do que serve de apoio. Tá? Que a gente não tem feito até agora isso daí. A gente desconsidera o peso da viga e considera o peso que está em cima. Não. Agora nós vamos, inclusive, considerar o peso da tubulação. Tá bom? Então vamos começar a calcular cada um desses elementos? Bom, então aqui vamos calcular os pesos ou as forças perpendiculares. Certo? Bom, em termos de peso perpendicular, nós temos que o peso do fluido, ele vai ser o quê? Vai ser a densidade do fluido vezes o volume do fluido. Pessoal, quando eu tenho isso daqui, o volume em centímetro cúbico, aqui em grama por centímetro cúbico, ele já vai sair em massa. Então, isso aqui já está sendo calculado como se fosse um peso pontual. Não precisa nem ficar preocupado se ele é, como é que fala? Se ele é distribuído ou não, tá bom? Bom, então a densidade do fluido vai ser igual ao que nós colocamos, que é 1,2 vezes o volume do fluido. O volume do fluido, ele é igual ao quê? Nesse caso, vai ser a área de seção vezes o comprimento. A área de seção vai ser π, o diâmetro interno ao quadrado, dividido por 4, vezes o L, tá bom? Então, substituindo todos esses valores aqui na nossa equação, aqui nós temos 118,1, aqui nós temos 6.000 milímetros, tá? Ou podemos já colocar em centímetros. Eu vou colocar em centímetros porque eu tenho aqui grama por centímetro cúbico, tá? Então vai ser 11,1 para 600 centímetros. Isso aqui vai me dar um valor de volume igual a 62.764,25 centímetros cúbicos. Então, esse valor aqui vai ser jogado para cá, 764,25, o que vai me sujeitar a ter um valor em termos de peso igual a 75.317 gramas de peso. Isso aqui é a mesma coisa aqui, 75,3 quilos, tá? Bom, para a gente poder transformar o peso, né, a massa em peso, então nós temos aqui que o peso do fluido em newtons vai ser igual ao peso do fluido, que está em quilos, né, vezes a aceleração da gravidade, que eu vou colocar como igual a 10 para poder facilitar um pouco nossos cálculos. Então aqui vai ser 75,3 vezes 10, o que vai me dar um peso de 753 newtons. Tá? Bom, vamos falar um pouco agora, vou até trocar um pouquinho aqui de cor, do nosso peso da tubulação, peso do tubo. Tá? Peso do tubo é a mesma coisa. Nós vamos utilizar a densidade do tubo vezes o volume de tubo, tá? Bom, que tubo que nós vamos usar? Vamos aqui na tabela. Nós temos aqui 3 tubulações que possam ser consideradas como material alternativo, que é com 5, 10 e 20%. Percebam que, à medida que eu vou aumentando a porcentagem de volume da bananeira, de fibra de banana na tubulação, ele vai aumentando a resistência à tração
e diminuindo o peso específico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa situação aqui, tá? De 5%, que ela representa a pior situação de todas. Então, eu não preciso ficar fazendo, nesse caso aqui, cálculo para todos os teores de fibra para saber qual que vai suportar. Porque essa daqui, que tem uma resistência menor e ela vai contribuir com um peso maior, vai me dar a pior situação de todas. Se essa daqui suporta, todas as outras duas vão estar aptas a suportar o peso também, tá bom? Então, se eu vim aqui, ó, eu vou ter que a minha densidade do tubo vai ser igual a 1,3716 gramas por centímetro cúbico vezes o volume do tubo. O volume do tubo, como que ele vai ser? Ele vai ser a área da seção externa, ou volume, né? Vamos botar a área da seção externa, menos a área da seção interna, que é como se fosse o tubo maior, menos a parte interna, que é o volume de fluido, né? Vezes o comprimento L, tá? Isso aqui traduzindo se ficaria como π d externo ao quadrado dividido por 4, tá? Menos π d interno ao quadrado dividido por 4 vezes L. A mesma coisa seria traduzir isso aqui como π sobre 4, né? D externo ao quadrado menos D interno ao quadrado vezes L. Fazendo os cálculos, o nosso V de tubo aqui, substituindo os valores, aqui valendo como 12,7 e aqui valendo como 11,81, tá? Nós temos que o nosso volume de tubo vai ser igual a 10.280 centímetros cúbicos aproximadamente, tá? Então aqui vai 10.280. Isso aqui já vai sair em gramas. Passando para quilos, vai dar 14,1 quilos. Fazendo a mesma conversão que nós temos aqui, o peso do tubo em Newton, tá? Que é só multiplicar pela aceleração da gravidade, vai ser igual a 141 newtons. Tá? Bom, então calculei agora o quê? Eu calculei esse peso aqui. Tá? Então eu tenho que essa força pontual vai ser igual ao quê? A 753 mais 141. Isso aqui vai me dar uma força cortante no meu elemento de 894 newtons. Bom, para a gente poder calcular aqui a nossa tensão cisalente média, né? Ela é igual ao quê? Ela é V vezes Q, que é a força cortante, momento estático de primeira ordem, dividido pelo momento de inércia vezes T. Vamos atrás de cada um desses dados? O primeiro nós já conseguimos, que é 894, tá? Vezes. Pegando uma segunda folha aqui, tá? Nós vamos calcular agora como que é o nosso momento estático de primeira ordem, que é o nosso Q. O nosso Q, ele é área vezes o centroide de Y, tá? Bom, como a gente está trabalhando com um elemento que não é totalmente preenchido, ele é vazado, tá?
vocês podem, eu vou, como é que fala? Ser um pouquinho mais direto nesse elemento, né? Eu tenho aqui que a minha área, ela é π sobre a quarta d externo ao quadrado, menos o d interno ao quadrado, vezes o y, tá? Bom, o que eu tenho aqui no meu y? Eu tenho a minha linha neutra. Eu tenho que a minha meia altura, onde vai ficar o centroide do meu elemento, se eu tenho essa espessura que vale, o t, que vale 0,89 centímetros, eu tenho que o meu t vai ser igual a aproximadamente aí, né? Vamos botar, vai ficar 0,445 centímetros. Então, se eu tenho essa altura total, que é a minha tubulação de diâmetro, né, externo, é igual a 12,7 centímetros, então o raio externo dele vai ser 6,35, tá bom? Bom, então para poder pegar esse ponto aqui, que é onde está o centroide da tubulação vazia, até essa altura aonde começa a minha linha neutra, porque ele está centrado, apesar de ser parede fina e preenchido por um fluido, ele é simétrico, tá? Então, eu tenho que saber que o meu y vai ser o raio externo menos a espessura sobre 2, t sobre 2. Esse meu y aqui ele vai ser aproximadamente, tá? Aqui vai ficar, deixa eu ver só os dados aqui, 5,9. 5,95. Vou botar 5,90 centímetros, tá bom? Então, substituindo todos os valores que eu calculei, D externo, D interno e o Y, eu tenho que o meu momento estático vai ser igual a 10.106,7 milímetros cúbicos, tá bom? E o meu momento de inércia? Como que é o meu momento de inércia para um elemento vazado, tá? Eu vou ser um pouquinho mais direto com vocês, tá? Se vocês forem pegar no livro do Beer, que tem a parte de momento de inércia, que a gente viu em mecânica vetorial, se eu não me engano é o capítulo 9, tá? Vocês têm uma tabela dos elementos cheios e lá no final, se eu não me engano, no apêndice, vai ter uma tabela dos elementos quando eles são vazados, tá? Então você tem lá a tubulação vazada circular, quadrada e assim por diante, tá? Eu vou adiantar justamente esse dado da tabela aqui, tá bom? Para calcular numa seção de parede fina de uma tubulação um momento de inércia, você vai usar essa equação. π sobre 64, d externo a quarta, menos d interno a quarta, tá bom? Fazendo esses cálculos aqui, nós temos que o nosso momento de inércia vai ser igual a 1,27 vezes 10 a sétima milímetros a quarta, tá bom? Bom, vamos retornar agora lá para nossa folha aqui, né? Com os dados que nós precisamos continuar a calcular. O que nós determinamos que era 10.106,7 dividido pelo I. O I é o quê? É o nosso momento de inércia, que nós calculamos, que tinha dado 1,27 vezes 10 a sétima, vezes a espessura da parede, que está em milímetros, que é 8,9. Tá? Fazendo esses cálculos aí, tá? Nós vamos obter uma tensão aproximada de 0,08 megapascal. Bom, e aí, o que eu faço com esse dado?
Esse é a tensão cisalhante que o peso do fluido e o peso do tubo vai provocar na própria tubulação, tá? Agora eu tenho que saber se as tensões que a gente está trabalhando, que ele pode suportar, são compatíveis. Para saber disso, nós vamos lá na tabela novamente, e aqui está escrito como resistência à tração. Bom, pessoal, aqui ele colocou em quilograma-força por centímetro quadrado, vocês podem fazer essa conversão, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Vou mudar aqui para essa cor. Eu tenho que, convertendo esse valor, ele vai ser em megapascal igual a 49,26 megapascal, tá bom? É esse valor aqui convertido. Bom, nessa situação aqui, o que eu vou fazer? A gente vai puxar aquele conceito que a gente viu na aula passada, tá? Na aula de exercício, em que a gente, quando não tem um dado de tensão cisalhante do elemento, a gente pode tentar, pelo círculo de Mohr, meio que calcular o quanto seria possível, né? Pegar um valor mais aproximado. Vou pegar aqui essa cor azul, tá bom? Para a gente poder saber qual que é a tensão cisalhante admissível, ela nada mais é do que a tensão normal admissível, baseada na tensão normal máxima, teoria de ruptura, tá? Que vai ser igual a 49,26 dividido por 2. Isso aqui, a tensão cisalhante média desse tipo de tubulação é ser de aproximadamente 29,63 megapascal. Ou seja, se eu pegar aqui agora e comparar esses dois elementos, eu tenho que a tensão admissível é de 29,63 e a média é de 0,08 megapascal, então a minha tubulação pode ser usada sem problema, que não vai ter nenhum problema de ruptura na minha estrutura, porque ele está bem abaixo da tensão limite do elemento, tá bom? Bom, turma, então finalizo aí esse exercício, tá bom? Espero que eu possa ter feito um exercício bem prático desse conhecimento para a área profissional de vocês, tá bom? E ver um pouquinho a importância que vocês têm que ter de ter conhecimento em cima dessa parte da nossa matéria, tá bom? Então, um grande abraço, obrigado pela atenção e nos vemos na próxima aula de exercício, tá bom? Até lá!